Olá pessoal, estou de volta para a gente conferir nosso simulado, tá? Conforme a gente falou no final do curso, algumas questões com os principais pontos aí que a gente tratou no nosso raciocínio lógico, começando do zero, para ver se você aprendeu, para ver se você fixou e consolidou tudo aquilo que a gente viu no nosso curso, tá certo? Então, se você ainda não fez as questões, obviamente, pare esse vídeo agora, corra lá, faça as questões, porque a partir de agora eu trarei a resolução e o comentário e o gabarito aí de cada uma delas. Vem comigo. Bom, então vamos lá, direto ao ponto, né? A primeira questão fala o seguinte: considere a sentença. Se Fátima é funcionária da PMS, então Fátima é baiana. Sabe-se que essa sentença é falsa. É correto concluir que... Bom, uma questão que trata aí do operador do condicional, tá? Do condicional. Se Fátima é funcionária da PMS, eu vou botar assim, ó. Funcionária da PMS, então Fátima é baiana, não é? Ele diz que essa sentença tem o valor de falso, não é? Pois bem, um condicional só resulta em falso quando ele está configurado de V, não é? Portanto, com um antecedente verdadeiro para F, para um consequente falso. É a única possibilidade que um condicional dá falso. Portanto, Fátima é funcionária da PMS, é verdade, e Fátima baiana é mentira, então ela não é baiana, tá? Ela é funcionária da PMS e não é baiana, alternativa D. Ok? Muito bem. Questão 2. João não viaja no feriado. Caso Joana esteja na capital ou o time de João não jogue. Se João viajou no feriado, então, ora, vamos codificar essa estrutura lógica, tá? João não viaja no feriado se, se Joana esteja na capital ou o time não jogue. Tá? Então, ó, se Joana estiver na capital ou o time de João não jogue, tá? Estou botando umas letrinhas aí para facilitar, tá? Joana na capital ou o time de João não jogue, então o que acontece? João não viaja. Observe aí a ordem invertida, não é do se então. A estrutura começou dizendo o consequente. João não viaja no feriado. Se ou caso Joana esteja na capital ou o time de João não joga. Então, se Joana estiver na capital ou o time de João não jogar, a consequência é que João não viaja no feriado, tá? Mas ele disse que João viajou no feriado. Bom, se João viajou, dizer que João não viajou é falso, não é? Veja que ele diz aqui que João viajou no feriado, não é? Então, João não viajou, ficaria falso. E para que ocorra, tá, verdadeiramente esse condicional, e por que verdadeiramente esse condicional? Porque é o que está dito no enunciado, não é? Veja, João não viaja no feriado caso Joana esteja na capital ou o time de João não jogue. Isso é o que ele está dizendo como verdade de enunciado para que você resolva a questão. Em seguida, ele configura o consequente como falso. Ora, isso só poderá ocorrer se esse antecedente também for falso, não é? Porque se esse antecedente fosse verdadeiro, o resultado do condicional seria falso, não é? Então é preciso que,
com o consequente falso, para o resultado final ser V, o antecedente tem que ser falso. Ora, e como é que um ou dá falso? Um ou só vai dar falso se todos forem falsos, tá? Então, Joana na capital é falso e o time de João não jogou é falso. Quer dizer, Joana não estava na capital, mas o time de João jogou. Porque não jogou é falso, então o time jogou. Então a resposta vai ficar: Joana não estava na capital e o time de João jogou. Está aqui na alternativa A. Ok? Então outra questão aí sobre o condicional é de fato e disparado, eu diria, o operador mais cobrado, mais presente em provas, tá? Muito bem. Então vamos para a questão número 3. O diagrama abaixo apresenta uma relação existente entre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Os números racionais podem ser expressos pela razão P sobre Q, em que P e Q são números inteiros e Q é diferente de zero. Considere-se que a representação x, com esse sobrescrito aí, né, C, indique o complementar do conjunto x e que R seja o conjunto universo. Com base no texto acima, julgue o próximo item. Você pode estar desesperado aí, né, Xandei, Jairo? A questão agora é de matemática, Bom, essa questão é de raciocínio lógico, tá? Mas ele envolve aí esse conhecimento dos conjuntos numéricos. Ele explicou tudinho. Você pode ver na figura que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, né, que vem até aqui, que por sua vez, esses inteiros estão contidos no conjunto dos racionais. Que aqui a parte a gente tem os irracionais, né? E que os dois juntos, unidos, formam aí o conjunto dos números reais, tá? Isso aqui está dizendo que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais, ok? A gente vai usar pouco isso aí. Na verdade, eu só quero que você entenda daqui que se o número for real, ó, o conjunto dos reais, gente, só para ficar, eu acho que você já entendeu, mas os reais compreende isso aqui, ó, tá? São dois conjuntos que a gente chama de disjuntos, não é porque eles não têm interseção, que são o conjunto dos racionais e dos irracionais. Isso tudo aqui é que forma o conjunto dos reais, tá? Então, o que é que você já pode entender daqui? Que todo número real, ou ele é racional, ou ele é irracional, não é? Se ele está aqui nesse amarelão, se não tiver no lado esquerdo, ele está no lado direito. Se não tiver no direito, está no esquerdo. Porque se ele é real, não tem outra possibilidade. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Ok? Fácil de perceber pelo próprio diagrama que a questão trouxe, não é? Mas vamos ver o que é que ele afirma aí. É uma questão de certo ou errado. Do ponto de vista lógico, o período não pertence ao conjunto dos números racionais, nem ao conjunto dos números irracionais, mas pertence ao conjunto dos números reais. É uma contradição. Ora, vê, vamos imaginar aqui. X não pertence aos racionais e nem quer dizer e não, né? E também não pertence aos irracionais, tá? Não pertence aos racionais e não pertence aos irracionais, quer dizer, nem pertence aos irracionais. Mas, quer dizer, e, lembram disso? O mais pode ser aí, substituído por um i, é uma conjunção. Pertence ao conjunto dos
reais. Ele afirma que isso é uma contradição. O que é uma contradição? O que fica sempre falso, não é? Pensando na tabela verdade, não é? E olha o que acontece, gente, vê. Se isso aqui for verdade, se isso for verdade, se o x que ele fala aí, né, o elemento qualquer, não pertencer ao lado esquerdo dos racionais, nem ao direito dos irracionais, dizer que ele pertence aos reais é falso. Não é verdade? Porque se ele não está nem no conjunto dos racionais e também não está nos irracionais, o lado esquerdo aqui, esse lado ficaria verdadeiro, mas aqui o direito x pertence a R ficaria falso, o que deixaria esse I falso, porque como você bem sabe, um I para ser verdadeiro, ele precisa dos dois lados verdadeiros, tá? E tem mais. Se esse lado de cá for verdade, quer dizer, se x pertence a R for verdade, dizer que ele não pertence aos racionais e nem aos irracionais é mentira. Percebeu? Nesse I que a gente tem aqui, um lado está desmentindo o outro, não é? Então, quando um fica verdadeiro, o outro fica falso. Percebeu? E aí esse I seria sempre falso, e por isso que dizer que é uma contradição está certo. De fato, isso aí está certo. Ok? Era como se eu dissesse algo assim, vou, mas não vou. Vou, mas não vou. Ora, se eu for de verdade, aqui fica falso. E se eu não for de verdade, aqui fica falso. Como isso aqui é um I, você vai ter sempre V e F ou F e V. Isso vai dar sempre falso, portanto, é uma contradição, gabarito, item certo. Beleza? Próxima. Considerando que a afirmação nenhum pescador sabe nadar não é verdadeira, é correto concluir que, ou seja, ele está, observem bem, ele está negando essa ideia de que nenhum sabe. Nenhum o quê? Pescador, qualquer coisa. Sabe o quê? Qualquer coisa, nadar, por exemplo. Nenhum pescador sabe nadar. Se isso é mentira, a gente quer negar o quantificador nenhum. Não é? Não sei se você lembra, mas quando é mentira que nenhum sabe, é porque alguém sabe. Não é? Então, dizer que é mentira que nenhum pescador sabe nadar, é porque pelo menos um pescador sabe nadar. Ou seja, há pelo menos um pescador que sabe nadar. Ok? Essa bem rápida, né? Solução bem instantânea. Era só saber aí a negação dos quantificadores. Próxima. Suponha que a negação da proposição você é a favor da ideologia X, seja você é contra a ideologia X. A proposição condicional, se você é contra a ideologia A, então você é a favor da ideologia C, equivalente a. Bom, está muito claro que ele pede aqui uma equivalência, tá? Uma equivalência do se então, tá? Ele quer que você marque uma equivalência do se então. Agora, ele começou o enunciado dizendo que vai considerar o quê? Ser contra como uma negação de ser a favor. Não é? A gente comentou isso no curso, que a lógica admite que você negue uma proposição com um antônimo, tá? Com um antônimo. Então, se eu digo João é rico, negue, João é pobre. Não é? Maria é alta, negue, Maria é baixa. A luz está ligada, a luz está desligada. Tá? Você é a favor, você é contra. Tá? Então, ele está dizendo isso aí. E pede uma equivalência para isso.
Se você é contra a ideologia A, vamos botar aqui CA, se você é contra, então você é a favor da ideologia C, tá? Ele pede uma proposição equivalente a essa. Bom, quando a gente tem a equivalência de um condicional, a gente pode pensar em duas possibilidades. Lembram? A primeira é a que se chama modus tollens. Modus tollens, tá? Que é o volta negando. Seria você manter o condicional, só que o consequente vai para antecedente negado, tá? E o antecedente iria para o consequente também negado. Isso mantém a estrutura num se então, tá? Mantém no se então. A segunda possibilidade é a que troca o condicional por um ou. Não é? A que troca por um ou. Onde a gente nega a primeira ou repete, mantém a segunda, tá? Quando é que eu vou saber se é para usar uma ou outra? Na verdade, você pode usar a que você quiser, né? Mas como a questão é de gabarito, você olha as alternativas. Não tem nenhuma opção aí que se mantém no se então, não é? E tem várias que são construídas com ou. Tá vendo? Várias que são construídas com ou. Então, eu posso imaginar que, muito provavelmente, essa equivalência foi feita pela segunda forma. Tá? Então, vamos aplicar e procurar a opção aí no gabarito. Como é a regra? Nega essa primeira aqui, nega o antecedente. Então, se você não é contra A, não é? Você não é contra A, ficaria você é a favor de A. Tá? Negar que você é contra A, fica você é a favor de A, não é? Aí bota o ou da regra, não é? E repete a segunda, mantém a segunda, tá? Veja que eu neguei essa primeira, meti um ou, que é o ou da regra, né? E repeti a segunda. E aí como é que ficou? Ficou que você é a favor da ideologia A ou você é a favor da ideologia C, e a resposta está aqui na alternativa D de dado. Ok? Então, a questão de equivalência do condicional. Não se esqueça, há duas formas de você negar. Pelo modus tollens, que mantém no condicional, ou pela outra forma, que troca por um ou. Ok? Vamos para a próxima? Questão 6. Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Considerando a afirmação do prefeito como verdadeira, então também é verdadeiro afirmar. Então veja que ele quer de novo uma equivalência do se então, tá vendo? Dessa vez eu encontro aqui várias alternativas com o se então, não é? Então eu vou aplicar aqui o modus tollens, o volta negando, né? A estrutura é se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade, tá? Então se a gente aplica aqui o modus tollens, o volta negando, primeiro que isso continua no condicional, né? Essa regra mantém a estrutura no se então. Só que o que era consequente passa a ser antecedente e negado, tá? Então será não D, vira D. E o antecedente, que era H, passa para cá também negado. E o que era H, vira não H. Tá? Então isso fica se D, então não H. Ou seja, se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. E aí você facilmente encontra aqui a resposta na letra C. Ok? Importante vocês verem, gente, que questões de equivalência são questões muito rápidas, né?
de você resolver. Você aplica a regra e marca o gabarito. Desde, claro, que você esteja aí com essas regras em dia, não é? Gravadas. Mas vamos lá, questão número 7. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. E aí ele traz 4 afirmações, né? A primeira sendo verdadeira e a segunda, terceira e quarta sendo falsas. A partir dessas afirmações é correto afirmar que. Então a gente vai ter que tirar aí uma conclusão a partir dessas premissas, né? É a lógica de argumentação, onde a gente parte aí de várias premissas para depois tirar uma conclusão. O que é que a gente faz aqui? A gente começa traduzindo, né, essas proposições. Aldo é bravo ou Beto é tranquilo. Carlos não é dorminhoco e Duda é ligeiro. Tá? Estou codificando. Estou usando a primeira letra das pessoas, né, do nome das pessoas. Beto é tranquilo e Enzo não é calado. Se Duda é ligeiro, então Enzo é calado, tá? Então a codificação aí de todas essas proposições que fazem o papel de premissas, né? Quando ele diz considere as afirmações e os seus valores, a gente tem que partir disso aí. Agora, com os seguintes valores, que isso aqui é falso e que isso aqui é verdadeiro. Muitas vezes ele diz, considere que todas são V. É o mais normal, né? Parta da verdade dessas premissas. Nessa questão aqui, ele mandou considerar a primeira como falsa, tá? Como falsa. Então, a gente vai ter que considerar, tá? Vamos lá. Vou partir da primeira. Temos aí na primeira premissa um ou que é falso. E o ou só fica falso se as duas forem falsas, tá? E aí, pessoal, vocês têm que estar dominando isso aí, tá certo? O ou, o operador lógico da disjunção, ele só resulta em falso se todas as conexões forem falsas. Porque no ou basta ter um verdadeiro que já dá a verdade. Então, para ser falso, todo mundo conectado aí tem que ser falso. Ok? Aí o que é que a gente faz? A gente traz os valores para as outras. Ó, eu descobri que B é falso. Aqui tem B, ó. Então, B aqui vai ter que ser falso. Tá? B vai ter que ser falso. Não é? Eita, meu Deus, eu troquei tudo. Para tudo. Para tudo que eu troquei tudo. Você deve estar imaginando, já endoidou. Realmente. Parece que endoidou mesmo, né? A primeira é verdadeira. Oh, meu Deus. A primeira é verdadeira. A primeira é verdadeira, tá? E as outras todas são falsas. Eu fico imaginando a cara de vocês, né? Quando o professor começa a fazer a questão e começa errando, né? Trocando o verdadeiro por falso, e você sem poder avisar, gritando daí, e eu aqui que não lhe escuto. Mas ainda bem que eu vi a tempo, né? A primeira é verdadeira e as outras são falsas, tá? Aí, gente, veja que já fica ruim de eu começar pela primeira. Esquece tudo que eu falei, tá? Esquece tudo, apaga tudo. Então, veja que já fica ruim de eu começar pela primeira. Porque a primeira é um ou verdadeiro, tem aí alguma verdadeira. Pode ser somente A, pode ser somente B, verdadeira, pode ser as duas, não sei, né? Mas então tá ruim de eu começar, tá? Eu vou começar pela última, que é um condicional falso. Ora, um condicional falso só se for de V para F. Não é? De V para F. E aí eu descubro o valor de D, que é verdadeiro, e de F, que é falso. E aí eu transporto para as outras proposições. Onde tiver D, eu vou botar verdadeiro. E onde tiver E, eu vou botar falso. Observe que na terceira proposição a gente tem não é, né? Então, se é falso, não é verdadeiro. Tá? Ok?
Muito bem. Agora vamos analisar a proposição 2 e 3. Ó. São duas conjunções, né? Dois is, que devem ser falsos, né? Por imposição do enunciado. Então, ó, o lado direito das duas conjunções estão verdadeiros, né? O lado esquerdo não pode ser verdadeiro. Porque imagine que isso aqui fosse V. Se isso fosse V, essa conjunção seria V. Mas tem que dar F. Então, aqui não pode ser V. O lado esquerdo vai ter que ser falso, tá? Tanto aqui quanto aqui. Para que garanta a falsidade dessas conjunções. Tranquilo? E aí, onde tiver B, aqui em cima eu boto falso. Tá? E aí a gente chega finalmente na primeira proposição, que é um ou, que deve resultar em verdadeiro. Então, deve ter pelo menos um lado verdadeiro. Pelo menos um. Como B, o lado direito, ficou falso, A, que é o lado esquerdo, vai ter que ser verdade para garantir a verdade da disjunção. Tá? Então, a gente descobre, por exemplo, que Aldo é bravo, por aqui, tá vendo? Que Aldo é bravo. A gente descobre que Beto tranquilo é mentira, tá vendo? Beto tranquilo é mentira. A gente descobre que Duda é, de fato, ligeiro, não é? E a gente descobre que Carlos não é dorminhoco, é mentira. E se Carlos não é dorminhoco, é mentira, Carlos é dorminhoco, e aí a gente acha a resposta na letra B de bola. Ok? Tranquilo? Entenderam? Questão 7, uma lógica de argumentação. 8. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. 1. Se Bruno é lento, então Aline é amorosa. Afirmação verdadeira. Se Kátia não é calma, Bruno não é lento. Falsa. Se Érica não é pacífica, então Dante não é contestador. Também afirmação falsa. A partir dessas informações, é correto afirmar que. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, algumas proposições e a gente deve partir do que ele falou, não é? Se Bruno é lento, vamos botar aqui, se B, então Aline não é amorosa. Não há, tá? Estou usando aqui, de novo, as iniciais dos nomes das pessoas, tá? Se Kátia não é calma, então vou botar assim, não ser. Então, Bruno não é lento, não B. E se Érica não é pacífica, eu vou usar não é, tá? Então Dante não é contestador. Então não dê. Ele manda considerar a primeira como verdadeira e a segunda e terceira como falsas. Segunda e terceira como falsas. Ok? Muito bem. Então, a gente sabe que um condicional só fica falso de V para F, não é? Então, de V aqui, ó, para F aqui, ó. Tá vendo? E na de baixo também, né? Aproveitar logo que a caneta está vermelha. Vou botar logo o F aqui, ó. Não é? E tem que partir de V, não é? De V. Então, V e V. Ok? Para que a segunda e a terceira proposições fiquem falsas, como são dois condicionais, tem que ser de V para F. E aí a gente descobre, por exemplo, que não B é falso. Né? Da segunda, a gente tem que não B é falso, né? O consequente da segunda proposição. E se não B é falso, é porque B é verdadeiro. Entenderam, né? Eu olhei para aqui, ó. Tá? Se não B é falso, é porque B é verdadeiro. Ok? E aí, um condicional que parte de verdadeiro, para resultar verdadeiro, aqui tem que ser verdade, não é? Porque B implica em não A. A verdade de B implica na verdade de não A. E aí a gente descobriu todos os valores, tá? Eu gosto muito de fazer isso assim, ó, ver. Quando eu descubro cada valor,
eu boto aqui, ó, vê. A, B, C e D, tá? Com os respectivos valores. Então, vamos lá. A deu o quê? Se não A é verdadeiro, A é falso. Tá? Se não C é verdadeiro, C é falso. Não é? Agora, B é verdadeiro. Se não é verdadeiro, ainda faltou E, não foi? Ainda faltou E aqui, ó. Então, se não é verdadeiro, é falso. Agora, B é verdadeiro e não D falso, D também é verdadeiro. Vê se você entendeu o que eu fiz. Eu vi que B é verdade aqui e se não D é falso, D é verdadeiro, tá? Então, aí estão os valores de cada uma. Só para não ter que escolher a resposta olhando para aqui, ó, que está muito poluído. Entenderam? Eu limpo isso aí assim, ó, tá? E aí, gente, olha o que aconteceu nessa questão. Olha o que diz a letra A. Aline não é amorosa. Aline não é amorosa. Isso é verdade, não é? Isso aqui é verdade. Ou, bom, nem precisa ver o resto, que eu já sei que essa aqui está correta, não é? Porque Aline não é amorosa, é verdade, no ou basta ter um verdadeiro, tá? Mas vê o que diz a letra D de dado. Aline é amorosa, isso é mentira, não é? Aline é amorosa, isso é falso. Mas depois ele faz ou o quê? Érica não é pacífica. Érica não é pacífica, é verdade, ó, tá vendo? Érica pacífica, mentira. Érica não é pacífica, verdade. E no ou basta ter um verdadeiro. Então, essa questão foi anulada porque ela tinha duas respostas, tá? Letra B ou letra D. Tá certo? No gabarito de vocês aí aparece B ou D, né? Porque justamente ela tem duas respostas. Ok? Bom, mas eu aqui distraído já passei até do nosso tempo, né? Desse primeiro bloco. Eu vou parar aqui nessa questão 8. Daqui a pouco a gente continua corrigindo o restante para vocês.